gostaria de perguntar à senhora duas coisas. Uma é o seguinte: se a senhora acha que o que ocorreu é resultado da privatização, se Uhum. tem alguma ligação com essa privatização e qual, portanto, se a senhora é favorável à privatização, por exemplo, da Sabesp, e mais, se essa empresa, a Enel, não sei se é essa a pronúncia correta, Enel, né? Se ela deve ser descredenciada. Perfeito. Acho que o primeiro é trazer algo que meu posicionamento sobre privatizações de forma geral não vem de um lugar dogmático. Ninguém vai me ver defendendo privatização à torta e à direita porque isso seria melhor, ou defendendo estatização à torta e à direita porque isso seria melhor. Eu acho que a gente tem que olhar caso a caso. A gente tem que entender o que é bom para a população. E geralmente a gente se perde nesses debates polarizados, esquerda-direita, e no meio do caminho esquece de quem mais importa, que é a população, que é o cidadão. E aí, falando desse caso específico de distribuição de energia, que é o que a gente está falando, a gente tem a distribuição de energia privatizada desde 1998 em São Paulo. Então, se a gente fosse fazer uma análise de se isso é bom ou é ruim, a gente tem que falar desses mais de 20 anos como um todo. Agora, dito isso, e até para fazer a ponte sobre a Sabesp, claramente existe uma fiscalização que não está acontecendo. Quando a gente fala de distribuição de energia, isso é um monopólio natural. O que isso quer dizer? Não dá para você ter várias empresas competindo, como é no caso da telefonia, que você tem uma Claro, uma Vivo, uma TIM, etc. Distribuição de energia é uma coisa muito grande, você tem ganho de escala. Geralmente é uma pessoa que faz. Então, foi feita uma opção lá atrás pela privatização. Agora, o poder público não pode virar as costas e falar, privatizou, não é comigo. Isso é verdade para qualquer concessão. A gente tem um debate, eu sei que não é esse, mas das linhas de trem e metrô, e a gente tem linhas que funcionam, como é a linha amarela, e a gente tem linhas de trem que não funcionam. E aí talvez a gente tenha que aprofundar esse debate, não ser contra ou a favor de privatização de qualquer modo, mas falar por que que alguns casos funcionam e outros não. No caso específico da Enel, para mim é evidente que o poder público não está fiscalizando. A gente pode questionar a privatização feita em 1998, mas um monopólio natural como esse, algo tão essencial, o poder público tem que ir para cima, tem que fiscalizar, tem que garantir a qualidade, tem que garantir a dignidade das pessoas. E aí, quando a gente fala da Sabesp, eu acho que isso ajuda a ilustrar o meu ponto. Eu não sou contra ou a favor por uma razão dogmática ideológica, mas no caso específico da Sabesp, do jeito que está sendo conduzido, eu sou contra. E eu já tive a oportunidade de trazer essa fala para o governador de São Paulo, trazer essa fala para o presidente da Sabesp. Por que que eu sou contra? Porque eu vejo um processo de discussão de privatização que fala muito de dinheiro, show, super importante, mas que fala muito pouco das pessoas. E aí eu queria trazer a realidade que eu conheço aqui de São Paulo. A Sabesp tem políticas altamente discriminatórias na periferia de São Paulo. Toda noite corta água na minha casa. Toda noite corta água nas periferias da nossa cidade. Não sei se quem mora em bairros mais nobres sabe disso, mas das 10 às 5 da manhã a gente não tem água. E aí eu estou há 3 anos questionando a Sabesp. O que que a Sabesp responde? Primeiro que eu estou inventando. Aí eu tenho que gentilmente explicar que eu estou trazendo um relato pessoal e um relato de centenas de domicílios na cidade. Então se reduz a pressão a tal ponto à noite em São Paulo que as pessoas ficam sem água para lavar uma roupa, sem água para tomar um banho. Outro ponto. A Sabesp sempre fala, mas a cidade de São Paulo é majoritariamente saneada. Sim, mas você desce a rua em que minha família mora e tem criança brincando no meio do esgoto. Eu sempre falo, esses mais de 10% que não são saneados me importam particularmente. Então, você tem uma empresa super bem sucedida do ponto de vista econômico que não consegue levar saneamento básico para todo mundo. E aí eu trago um terceiro e último ponto. A gente tem muitos confrontos com a Sabesp, não porque é contra ou a favor, mas porque a gente está do lado das pessoas que estão sofrendo com isso, porque a Sabesp cobra contas de 300, 400, R$ 500 de casas que sequer têm acesso a saneamento básico. A gente entrou com uma ação na favela do Vietnã que fez com que a Sabesp tivesse que devolver esse dinheiro para as pessoas. Era gente que não estava conectada à rede de esgoto, pagando contas de centenas de reais. Então, eu trago esses pontos, Thales, para dizer que essas batalhas que eu travo há 3 anos contra políticas que, no meu entendimento, são discriminatórias contra os mais pobres, me fazem acreditar que enquanto a gente não resolver isso, a gente não tem a menor condição de falar de privatização da Sabesp.
Porque eu não tenho confiança que esse processo, pelo status que a gente tem hoje, vai fazer com que as pessoas tenham mais acesso ao saneamento básico, paguem contas de valores mais justos e sejam tratadas com respeito. A gente ficou um final de semana sem água Perdão. e ninguém conseguiu falar com a Sabesp. Perdão que eu me alonguei, é uma Não, não, causa de muito maneira cara. alguma. É que, tipo, só para pegar o gancho no final, para tentar resumir um pouco a reflexão da senhora. Ou seja, a gente tem uma situação que hoje ela é insuficiente tanto para o fornecimento de água potável quanto para saneamento básico. E essa situação insuficiente nada garante, muito pelo contrário, que uma vez privatizando pelo projeto atual em curso de privatização, isso vai melhorar. Pelo contrário, a situação é que tende até a esse gap atual dessa empresa, né, que não consegue garantir essa qualidade, pode até piorar, dado exatamente essa falta de fiscalização, essa falta de critérios, essa fragilidade, né, que a senhora expôs. Perfeito, Sakamoto. Como eu falei, para mim não é uma questão dogmática. Eu quero ter certeza que as pessoas têm acesso a algo tão essencial como água e saneamento a um custo acessível. E quando a gente tem uma empresa estatal que não consegue garantir isso e que não vem resolvendo isso, e eu olho para o modelo que está sendo discutido de privatização, em que o dinheiro da venda vai ser usado no curto prazo para reduzir o custo, eu me pergunto, mas o dinheiro da Sabesp, do lucro, não deveria estar sendo utilizado para expandir o saneamento básico, para corrigir essas irregularidades, para acabar com o corte de água na periferia? E quando esse subsídio, esse dinheiro da venda acabar, a conta vai ficar mais alta? São esses questionamentos que eu estou fazendo. E aí, possível de me convencerem, mas vão ter que me convencer que a gente está debatendo um modelo que vai ser melhor e não pior para quem mais precisa. E eu não estou convencida disso. E eu acho que essa é uma reflexão que vale para a Enel, vale para a Sabesp, vale para as linhas de metrô, vale para as linhas da CPTM. A gente tem que, na minha humilde opinião, sair um pouco desse debate raso, desse debate burro, de sou contra a favor porque sim, porque meu partido mandou, porque fulaninho mandou, porque eu vi isso nas redes sociais, e questionar. Quais são as contrapartidas? Quem está fiscalizando? Eu vou falar do caso específico da Sabesp. O prefeito virou e falou: ah, se tivesse na minha mão, eu estaria fiscalizando, eu teria rompido o contrato com a Enel. Mentira, porque o prefeito é responsável pela fiscalização do contrato da Sabesp. E a gente tem por escrito, formal, uma resposta da prefeitura dizendo que não fiscalizam esse contrato, que não fazem as reuniões que deveriam estar fazendo do conselho gestor e que não tinham conhecimento desses casos que eu relatei. Então, tá aí um contrato de uma estatal que a prefeitura deveria estar fiscalizando e não fiscaliza. Então, nesse momento de crise de tragédia, por que que eu acionei a ANEEL, a Arcesp, o Procon, essas agências todas com várias siglas aqui? Porque tem muita gente que deveria estar fiscalizando uma empresa que sim foi privatizada, mas que ainda assim fornece algo que é essencial para a gente e que não está. E não venham me dizer que é uma tragédia que não dava para se prever, não venham me dizer que isso não vai acontecer de novo.